Olá, muito boa tarde para você que me acompanha aqui na programação do canal NC News, no nosso 10.2. Seja sempre muito bem-vindo à nossa programação. E a gente começa o programa de hoje falando de economia. Ninguém acertou as 6 dezenas do último concurso da Mega Sena e o prêmio acumulou mais uma vez. Agora a estimativa da Caixa Econômica Federal é de 45 milhões de reais para o próximo sorteio. Os números sorteados ontem foram 08, 29, 42, 49, 50 e 58. Mas vamos falar do que interessa, né? 45 milhões de reais é dinheiro para mudar a vida de qualquer um. Para você ter uma ideia, com esse valor, dá para comprar mais de 75 mil cestas básicas. As apostas podem ser feitas até às 7 horas da noite do próximo sábado, né? Nas loterias ou pela internet. Na verdade, essa já é previsto para a próxima terça-feira, né? Então pode ser feita até terça-feira. A aposta mínima é de R$5 e quem sabe a sorte não bate na sua porta, né? Boa fezinha aí, como dizem. E a comunidade da Maré, no Rio de Janeiro, recebe obras para melhorar a rede de esgoto. A intervenção promete reduzir um dos principais problemas do saneamento na região. As máquinas estão nas ruas e os canos começam a ser trocados em alguns trechos. Mas quem mora na área diz que o desafio vai muito além da obra em andamento. Além do esgoto, a comunidade enfrenta a falta de drenagem adequada em dias de chuva e o acúmulo de lixo agrava a situação e bloqueia a passagem da água. Na prática, isso significa um problema direto na vida de quem vive ali. Quando chove, a água não tem para onde escoar e começa a subir rapidamente. O resultado é que ruas viram rios e a água suja invade casas e comércios, misturando esgoto e lixo em um cenário que aumenta o risco de doenças. Crianças e idosos são os mais afetados por esse tipo de situação, com contato direto com a água contaminada e exposição a infecções. As obras são consideradas um avanço importante na infraestrutura do Rio de Janeiro, mas moradores cobram um plano completo que inclua limpeza e drenagem. Sem esse conjunto de ações, o problema tende a repetir a cada chuva. A população continua enfrentando lama suja, né, lama com água suja e também os prejuízos. E a gente segue acompanhando essa situação. Agora, por que eu trago uma informação do Rio de Janeiro, né, para você que me acompanha, por exemplo, no estado do Amazonas? Para a gente ver como os problemas de saneamento básico são ligados diretamente à saúde e à administração pública de todas as cidades. Manaus não é diferente. Manaus também enfrenta dificuldades parecidas, né? E Manaus adora, né, ficar muito próximo do Rio de Janeiro. Uma coisa é certa, as autoridades públicas de todo o país precisam entender que algo precisa ser feito pensando no futuro. O problema é que muitas vezes só pensam no problema paliativo, no problema de agora. E aí daqui a pouco acarreta em novos problemas. E já que nós estamos falando de gestão, né? A Prefeitura de Manaus realiza nova ação itinerante do PROCON entre os dias 13 e 15 de abril. O atendimento vai ocorrer no bairro Betânia, com serviços gratuitos à população. Nós conversamos com a gerente do PROCON Manaus, que falou sobre essa ação. Vamos ouvi-la. Olá, consumidor! A Prefeitura de Manaus, por meio do PROCON Manaus, realiza a 7ª edição do PROCON Manaus itinerante. Nos dias 13, 14 e 15 de abril, de 8 às 12, nós estaremos no CRAS Betânia, na zona sul da cidade, levando os nossos serviços mais perto da sua casa. Não perca a oportunidade. Lá você poderá registrar reclamações, receber orientações e aproveitar os serviços dos nossos parceiros, Águas de Manaus, Claro e cartórios de protestos. Além disso, você precisa levar documentos importantes, RG ou CNH, CPF, comprovante de residência, além de documentos que comprovem a sua demanda. Não deixe de aproveitar esta oportunidade de resolver suas pendências e garantir os seus direitos. É o PROCON Manaus mais perto de você. Muito bom, né? Essa iniciativa busca, então, facilitar o acesso do cidadão a direitos do consumidor e a própria comunidade, né? A ação vai ser no CRAS Betânia, de 8 horas da manhã até meio-dia. Então é só durante a manhã, não vai à tarde não, que você não vai conseguir.
das 8 da manhã até meio-dia, segunda, terça e quarta-feira. Durante o evento, os moradores podem registrar reclamações, fazer denúncias, também recebem orientação direta sobre problemas com empresas e serviços. As concessionárias, né? As empresas parceiras vão participar com negociação de dívidas, emissão de segunda via de contas, entre elas as concessionárias de água, telefone e também vai ter cartório de protesto. Para ser atendido, é preciso levar documento original com foto, CPF e o comprovante de residência no seu nome. Também é importante apresentar faturas ou contratos relacionados ao problema, tá? A expectativa é atender centenas de pessoas e reduzir os conflitos de consumo nessa região do bairro Betânia, na região sul de Manaus. A orientação é chegar cedo para garantir senha e evitar filas. Então, a gente segue acompanhando por aqui, né? Seguindo com a nossa programação nessa tarde de domingo, meu amigo, minha amiga, é importante a gente falar também que a economia está movimentando, né? A Agência Nacional do Petróleo registrou a primeira queda no preço do diesel desde o início da guerra entre Estados Unidos e Irã. O recuo acontece após semanas de alta e preocupação com impacto no bolso do consumidor. O preço médio do diesel passou de R$ 7,45 para R$ 7,43. A queda é de 2 centavos no levantamento feito entre domingo e sábado, ou seja, durante uma semana. A gasolina também teve pequena variação e foi vendida a R$ 6,77. Na semana anterior, o valor médio era de R$ 6,78. O etanol seguiu a mesma tendência e recuou 1 centavo no preço médio nacional. O litro passou de R$ 4,70 para R$ 4,69. É importante a gente falar que o governo federal anunciou medidas para reduzir o impacto da crise internacional. Entre elas está um subsídio para baratear o diesel importado e o produzido no Brasil também. O pacote prevê ajuda de R$ 1,20 por litro na importação do combustível e mais 80 centavos para o diesel produzido no Brasil. Aí você vai me dizer bem assim, Cleiton, mas que números são esses? Está errado, né? Gasolina abaixo de R$ 7,00? Não, a gente precisa entender. É bom lembrar que durante o ano de 2022... a refinaria de Manaus, que já foi ligada à Petrobras, foi privatizada na época do governo Bolsonaro. E por isso ela acaba sendo muito mais impactada pelo preço do barril de petróleo Brent por causa da movimentação entre Estados Unidos e Irã no Oriente Médio. O que isso quer dizer? Como é uma empresa, eles não têm como subsidiar, por exemplo, o preço do combustível. Então, em Manaus, sim, está acima de R$ 7,00. Esse preço que eu acabei de falar é no restante do Brasil, que é nos postos de combustíveis que ainda que ainda obedecem às regras da Petrobras, que é gerenciada pelo governo federal. E olha, o governador interino do estado do Amazonas, Roberto Cidade, acompanha a entrega de mais 1.000 óculos e avança no mutirão oftalmológico no estado. A ação faz parte da preocupação do estado com a saúde oftalmológica da população. Ao todo, foram entregues mais de 8.000 óculos nos últimos meses. Quem vai trazer as informações para a gente é o repórter Isaías Godinho. Em continuidade ao mutirão oftalmológico aqui no estado do Amazonas, o governador interino, o deputado estadual Roberto Cidade, acompanhou a distribuição de 1.234 óculos. Essa distribuição aconteceu no Centro de Convivência Magdalena Acedal, que é localizado ali na zona norte de Manaus. De acordo com o deputado estadual Roberto Cidade, que é governador interino daqui do estado do Amazonas, esse mutirão faz parte de um programa que já fez a oferta de mais de 8.000 óculos ao longo dos últimos meses e beneficiou a saúde ocular da população
população amazonense. Além disso, de acordo com o governador, esse programa ele é importante para a população, tendo em vista que acompanha todo o processo do exame de vista, que vai desde o exame inicial até mesmo a contemplação ou o encaminhamento para exames mais específicos na rede estadual de saúde. É dessa forma que a gente trabalha, com entregas de verdade, trazendo soluções e resolvendo problemas. Hoje, as pessoas que recebem aqui os óculos vão ter mais qualidade de vida. Nós sabemos muito bem da dificuldade da cidade de Manaus, de quem não tem condições de comprar um óculos desta forma, deste padrão, e também no interior. Muitas crianças, muitos pais, muitas mães, muitos idosos. Então, a gente está aqui dando a nossa contribuição e acredito que isso está transformando vidas. Ao todo, estão previstos mais de 12 mil atendimentos nessa fase, contemplando pacientes de diferentes faixas etárias, entre crianças, adultos, idosos, dentre outros. A secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksud, destacou que a ação faz parte de uma estratégia contínua daqui do governo do Estado do Amazonas, que já vem avançando tanto na capital quanto no interior do estado, especialmente com a realização de cirurgias e catarata. A ação integra a política estadual de próteses e reforça o compromisso do estado de ampliar o acesso da população para exames de vista aqui no estado do Amazonas. A estratégia inclui consultas especializadas e o fornecimento de óculos e a realização de cirurgias, fortalecendo também a capacidade de diagnóstico e tratamento e de reabilitação visual pelo Sistema Único de Saúde. Os atendimentos começaram com mutirões oftalmológicos e seguem com consultas realizadas em clínicas credenciadas pela Secretaria de Estado de Saúde. Todos os pacientes contemplados passaram por avaliação especializada e receberam prescrição médica e escolheram suas armações antes da entrega. Então, o governo ele está aí com o foco de fazer com que as pessoas aqui do estado do Amazonas que tenham algum agravante com problemas de vista possam ter o acesso não só às primeiras consultas iniciais, como também até mesmo a realização de cirurgias aqui no estado do Amazonas. Ao todo, mais de 8 mil óculos já foram entregues e vários e milhares de atendimentos já têm sido agendados. Eu volto com você ao estúdio. Uma declaração do vereador Bizunga, do PCdoB, durante sessão na Câmara Municipal de Brumado, no sudoeste da Bahia, se transformou em um vídeo viral e despertou indignação nas redes sociais. O parlamentar afirmou que o subsídio mensal de aproximadamente R$13 mil recebido pelos legisladores, pelos vereadores, seria insuficiente para as despesas básicas, chegando a dizer que o valor, aspas, não dá para fazer uma feira, fecha aspas, no município deles. O episódio ocorreu durante um debate acalorado com o colega de plenário, vereador Vadim Garrinha, sobre a cobrança de energia elétrica na região. Ao ser questionado sobre os vencimentos da casa, Bizunga reagiu. Acompanhe. Todos aqui recebem 13 mil. Uma coisa eu tenho para dizer aqui. Se brincar, eu não faço nem a feira com esses 13 mil que o senhor fala. Que desconta os impostos aí, a gente sabe que a realidade não é essa. Bom, ele disse para de chororô, né? E falou aí dos R$13 mil. Será que ele sabe que o salário mínimo no Brasil é de 1.600, por exemplo? E que um trabalhador normalmente está vivendo com esse valor? Não, Cleiton, é um pouco mais do que 1.600. Ok, é um pouco mais do que 1.600. A fala registrada no dia 20 de março ganhou força nos últimos dias após o vídeo da sessão circular em grupos de mensagens e nas redes sociais. Internautas classificaram a fala como desconectada da realidade, lembrando que o valor mencionado é quase 10 vezes superior ao salário mínimo nacional. Então a gente segue acompanhando, né, essas proezas que aparecem em ano de eleição. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu neste sábado com os senadores do Amazonas, Eduardo Braga e Omar Aziz, em Brasília. O encontro tratou de investimentos e ações para o desenvolvimento do Estado. Durante a reunião com Omar Aziz e Eduardo Braga, foi definida uma visita a Manaus.
A viagem presidencial está prevista para a última semana desse mês de abril. A expectativa é que o presidente anuncie medidas e reforce projetos na região. Os detalhes da agenda ainda estão em definição pelo governo federal e quem traz mais informações é Isaías Godinho. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu na manhã de sábado com os senadores Eduardo Braga e Omar Aziz. Entre os pontos ali que foram tratados durante esta reunião, que foi publicada nas redes sociais com os dois senadores no Palácio do Planalto, foi justamente a pavimentação da rodovia BR-319. Vamos acompanhar o que o presidente disse. Eu estou aqui com meus companheiros, senadores Eduardo Braga e Omar Aziz, candidato a governador e candidato à reeleição do Senado, porque eu estou discutindo uma agenda para o estado do Amazonas. Eu tenho muita coisa para entregar no Amazonas e eu quero fazer uma agenda grande. Possivelmente eu fico lá 1 dia e meio, 2 dias no Amazonas, porque eu quero entregar tudo que a gente tem que entregar, dar toda a ordem de serviço que a gente tem que dar, porque não é tempo de ficar obras paralisadas. Inclusive, a tão sonhada e requisitada 319, que vai começar. Valeu. Portanto, prepare uma grande agenda que nós vamos fazer. E depois eu quero uma reunião política. Vai ter, sim, presidente. Vai ser bem recebido. Chame quem vocês quiserem. Vai ser bem recebido. Vai ser bem recebido. Além disso, o presidente Lula afirmou que já está confirmada uma visita técnica aqui no estado do Amazonas, agendada para a última semana de abril. A rodovia BR-319 é um dos pontos ali que foram tratados durante este encontro, tendo em vista que é uma rodovia bastante importante e que já há várias décadas está sem pavimentação. O trecho mais crítico ali da rodovia BR-319, o qual o Ministério dos Transportes já anunciou o direcionamento de recursos para a pavimentação, é o trecho do meio. O presidente Lula afirmou que há possibilidade dessa rodovia ser pavimentada e, no entanto, alguns críticos afirmam que isso é apenas uma jogada eleitoral, tendo em vista que alguns trechos da rodovia necessitam justamente da autorização de órgãos ambientais como o próprio IBAMA. Um desses críticos é o senador Plínio Valério, também do estado do Amazonas, que não estava presente nesta reunião. Lula também sinalizou que pretende, além dos compromissos institucionais, realizar um encontro político durante a passagem aqui no estado do Amazonas. Ele afirmou que é para a população preparar uma grande agenda, porque ele quer uma reunião política no Amazonas e para chamar quem os políticos, no caso, apoiadores da base do Lula, quiserem. O senador Omar Aziz destacou os avanços do governo Lula para o desenvolvimento do estado. Ele falou sobre as pautas ali que foram tratadas, além da rodovia BR-319, como também o novo porto de Manaus e o Minha Casa Minha Vida. O senador Omar Aziz confirmou a vinda de Lula para cá, para o estado, e afirmou aí a importância da presidência da República, observando o que necessita ser realizado e construído aqui no estado do Amazonas. Eu volto com você ao estúdio. Está agendada para possivelmente dia 28 a vinda dele, inclusive com uma viagem pela BR-319. E a pesquisa Datafolha, divulgada neste sábado, aponta uma disputa acirrada entre Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro no primeiro turno. O levantamento mostra a redução da vantagem de Lula e crescimento natural do adversário. Nas menções espontâneas, Lula tem 26% e Flávio sobe para 16%. O dado indica avanço do senador e manutenção da liderança do presidente. Na pesquisa estimulada, Lula marca 39% e Flávio chega a 35%. A diferença fica no limite da margem de erro e configura um empate técnico. Outros nomes aparecem com menor pontuação, como Ronaldo Caiado e Romeu Zema. Eles somam menos de 10% e não alteram o cenário principal. Mesmo que, diante de tudo que vem acontecendo, e até mesmo a própria estratégia, de campanhas eleitorais, os dois podem crescer ainda, assim como o Flávio Bolsonaro tem despontado. E olha que Flávio está anunciando pré-candidatura ao governo desde o ano passado. Caiado e Zema entraram praticamente este ano. Então ainda tem um grande lastro para esticar
e possivelmente crescer nessa pesquisa. É claro que quanto mais os adversários crescem, a tendência é que o atual mandatário da presidência da República tenda a cair. Mesmo que pouco, mas tende a cair. E é importante acompanhar a movimentação dos números, porque como recentemente nós falamos, inclusive aqui no estúdio do NC News, com 2 cientistas políticos, Elcio do Carmo e Orlen Siena, é importante entender que pesquisas quantitativas, aquelas que avaliam basicamente os números mesmo, né, e a resposta das pessoas espontaneamente ou incentivadamente, digamos assim, essas pesquisas muitas vezes podem mudar de acordo com o sentimento social das pessoas naquele momento. Hoje alguém pensa de um jeito, amanhã pensa de outro. Hoje essa deflação da nossa economia pode impactar a decisão de alguém. Se amanhã melhorar, ela pode mudar de opinião. Então, as pesquisas quantitativas têm esse efeito. É diferente demais de quando o partido consegue contratar uma pesquisa qualitativa. E por que eu digo isso? Para que a gente entenda. A pesquisa qualitativa vai entender a filosofia, os valores, o envolvimento daquelas pessoas com o critério social, né, e com o critério eleitoral. Então, dificilmente a opinião de alguém na pesquisa qualitativa tende a mudar, porque é uma questão de comportamento social. A diferença é que pesquisas quantitativas tendem a custar 1/3 do valor de uma qualitativa. E olha, a disputa judicial atravessa fronteiras e a defesa da ex-deputada Carla Zambelli tenta barrar a extradição para o Brasil. O caso agora chega à mais alta instância da justiça italiana e a decisão final ainda pode mudar o rumo desse processo internacional. Acompanhe a reportagem. Olá para você que está aqui na nossa programação. A defesa da ex-deputada federal Carla Zambelli informou nesta sexta-feira que apresentou um recurso à Corte de Cassação da Itália com o objetivo de rever e derrubar a decisão que autorizou a extradição dela aqui para o Brasil. Segundo os advogados, a medida busca suspender os efeitos da decisão anterior até que o caso seja analisado pela instância superior do judiciário italiano. A estratégia da defesa, então, é esgotar todos os recursos legais disponíveis no país europeu. No mês passado, a Corte de Apelação italiana decidiu, então, fazer o pedido, de extradição, mas o entendimento não foi definitivo. Então, já que a legislação local permite a apresentação de recursos à instância de superiores, com o novo pedido agora encaminhado à Corte de Cassação, o processo agora segue em tramitação e a decisão final sobre a possível extradição da ex-deputado ainda dependerá da análise dos magistrados italianos. Volto com vocês. O recurso apresentado à Corte de Cassação da Itália coloca o caso em um novo patamar jurídico. Essa é a instância mais alta do sistema judicial italiano, digamos o Supremo, né? E é responsável por revisar decisões sob o ponto de vista da legalidade e não mais dos fatos em si. É como o Supremo Tribunal no Brasil que avalia a constitucionalidade das coisas. Na prática, a estratégia da defesa de Carla Zambelli segue um caminho comum em processos de extradição: ganhar tempo e explorar todas as possibilidades legais disponíveis. Isso porque a extradição envolve não apenas questões jurídicas, mas também aspectos políticos, diplomáticos e até de direitos humanos. Dependendo da argumentação apresentada, o fato de a legislação italiana permitir esse tipo de recurso mostra que a decisão anterior ainda não é definitiva. Ou seja, o processo pode se arrastar por muito mais tempo, mantendo o caso em aberto tanto na justiça quanto no campo político. Para o Brasil, a eventual extradição representa a possibilidade de dar andamento a processos que dependem da presença da ex-deputada no país. Já para a defesa, o objetivo é justamente o oposto:
impedir ou adiar esse retorno dela aos processos e ao Brasil. O desfecho agora depende dos magistrados italianos e pode criar precedentes importantes sobre como casos semelhantes serão tratados no futuro. E mudando de assunto, vou falar agora do calorão de Rondônia, que não está dando trégua, gente. Quem sofre são as nossas pernas, sabia disso? Muita gente acha que o inchaço do fim do dia é normal. Ah, não, é normal por conta do peso e tal, por conta de trabalhar sentado. Mas os médicos fazem um alerta grave, tá? A má circulação potencializada pelo clima quente pode evoluir para varizes e até trombose. Prevenir é mais fácil do que você imagina. E começa pela comida e também pelo movimento do corpo. Veja agora o que você pode fazer para garantir mais qualidade de vida e fugir do hospital. Olha só. Em Rondônia, o clima quente e a rotina intensa fazem com que problemas como inchaço nas pernas e má circulação sejam comuns. Mas, segundo especialistas, a prevenção começa com hábitos simples do dia a dia. A alimentação equilibrada e a prática de exercícios são fundamentais para manter a circulação em dia e evitar doenças mais graves, como varizes e trombose. Uma dieta rica em fibras, vitaminas e ômega 3 ajuda no bom funcionamento dos vasos sanguíneos. Manter uma alimentação saudável também é de suma importância para a saúde vascular. Temos que dar preferências em frutas e legumes, principalmente frutas com alto teor de água, por exemplo, melancia, melão, uva, abacaxi, e também os legumes, de preferência brócolis, couve-flor, pois são alimentos ricos em nitratos que ajudam a relaxar as paredes dos vasos sanguíneos, melhorando assim a saúde vascular. Também incluir na alimentação alimentos fontes de ômega 3, como atum, sardinha, salmão, e não podemos deixar de lembrar das nozes, sementes, castanhas, que também são potentes antioxidantes e ricas em vitamina E. Por outro lado, o consumo excessivo de sal, açúcar e alimentos ultraprocessados pode prejudicar a circulação e causar retenção de líquidos. Então temos que evitar alimentos ultraprocessados, alimentos ricos em sódio, gordura trans, gorduras saturadas, pois eles vão causar processos inflamatórios, lesões nos nossos vasos e malefícios para a saúde vascular. Também não podemos esquecer do excesso de cafeína, né? Então aquele consumo excessivo de café vai aumentar a vasoconstrição e piorar essa saúde vascular. Além da alimentação, o movimento do corpo também é essencial. Exercícios simples, como caminhadas e alongamentos, ajudam o sangue a circular melhor, principalmente nas pernas. Para atividade física é essencial qualquer atividade que seja, que você movimente o corpo como um todo, assim como musculação, caminhada, funcional, crossfit, natação, zumba, qualquer modalidade que seja que você exercite seu corpo já é fundamental para trabalhar a questão da parte cardiovascular. Uma caminhada em si, ela ajuda bastante. É um exercício com uma atividade lenta, tranquila, vai estar trabalhando corretamente a parte cardiovascular. O uso de meias de compressão também pode ajudar, mas deve ser feito com orientação profissional. A automedicação ou uso inadequado pode trazer riscos à saúde. Cuidar da circulação é investir em qualidade de vida e pequenas mudanças na rotina podem fazer toda a diferença no dia a dia. Pois é, esse calor intenso, né, dilata os vasos sanguíneos, dificulta o retorno do sangue ao coração e é o que explica o inchaço das pernas. Mas o alerta médico é claro, quando esse sintoma se torna frequente, ele pode indicar problemas circulares mais sérios. A combinação de sedentarismo, má alimentação e altas temperaturas aumenta os riscos cardiovasculares. Por outro lado, medidas simples como hidratação, alimentação equilibrada e movimento regular ajudam a reduzir bastante os efeitos. É um exemplo de como o clima interfere diretamente na saúde e como pequenas mudanças no nosso dia a dia podem evitar problemas maiores no futuro. Então, meu amigo, minha amiga, é cuidar da saúde mesmo, tá? Falar de política agora porque o governador interino Roberto Cidade formalizou a renúncia ao salário do cargo no Amazonas. Ele decidiu manter apenas a remuneração de deputado estadual. A medida, segundo ele,
busca preservar o vínculo com o mandato para o qual ele foi eleito e evitar acúmulo de rendimentos durante o período à frente do Executivo. A decisão tem impacto direto na forma de pagamento durante a interinidade e segue prática adotada em outras situações semelhantes no país. Quem vai trazer mais detalhes para a gente é o repórter Isaías Godion. É isso mesmo, o governador interino do estado do Amazonas, Roberto Cidade, ele renunciou ao salário como governador do estado para continuar recebendo como deputado estadual. Essa medida foi oficializada por meio de um ofício encaminhado à Assembleia Legislativa. De acordo com as contas do estado do Amazonas, o salário do governador é R$ 45.426, enquanto o deputado estadual é de R$ 34.774. Na prática, Roberto Cidade abre mão de receber R$ 10.600 a mais que ele receberia. Essa prática de Roberto Cidade, de acordo com ele mesmo, é para evitar desgastes políticos e focar nas atuações técnicas à frente do estado do Amazonas como governador interino. Além disso, de acordo com o Roberto Cidade, essa prática também é para que ele se volte para a atuação administrativa à frente do governo do Amazonas e também evitar críticas sobre possíveis vantagens que ele viria a receber ocupando uma função temporária. Eu volto com você aí no estúdio. E olha, terminou há pouco a terceira rodada de negociações entre Estados Unidos e Irã. As conversas buscam reduzir a tensão e evitar novos conflitos no Oriente Médio. As duas potências discutem principalmente o programa nuclear iraniano e as sanções econômicas. A reunião foi longa e terminou com sinalização de avanços ainda limitados. Os representantes dos dois países falaram em progressos moderados ao final do encontro, mas não há acordo fechado nem definição sobre os próximos passos concretos. A negociação envolve interesses estratégicos que impactam diretamente a segurança global e qualquer escalada ou recuo pode mudar o cenário internacional rapidamente. Mas por que isso importa para a gente no Brasil, né? Porque o Irã é um dos principais produtores de petróleo do mundo. Quando há risco de conflito, o preço do barril sobe no mercado internacional. E isso chega direto ao Brasil no valor de gasolina e do diesel. Se as negociações avançarem, o mercado tende a ficar mais estável. E a pressão sobre os preços dos combustíveis pode diminuir nas próximas semanas. A próxima rodada de conversas já está marcada para o mês que vem. E o resultado dessa mesa de negociação impacta diretamente o seu bolso, tá? É importante a gente ver, inclusive, como é que está a movimentação aqui. Olha só, o dólar caiu ainda mais nesse fim de semana, né? Sexta-feira estava iniciando com R$ 5,15. Olha aí, ó, o preço, R$ 5,00 redondo, R$ 5,01, vai, por causa desses 6 depois dos 2 zeros aí. R$ 5,02. O euro também despencou, R$ 5,86. O barril do petróleo, que realmente está elevado, não está a mais do que $100, mas está em $95,20. Para você entender, antes dessa escalada começar, né, todas essas confusões do Oriente Médio começarem, o barril do petróleo estava na casa de $70 a $78, ou seja, menos de $80. Agora ele está sempre passando dos $90. Então é importante a gente trazer essas informações aí, porque o monitoramento faz com que várias distribuidoras pensem lá na frente, né? Como é que vão ser aí as questões referentes ao aumento, redução, enfim, a toda essa movimentação do barril do petróleo. Eu estou procurando aqui, inclusive, como é que está a questão do preço da gasolina, por exemplo, no estado do Amazonas. Vamos ver aqui o relatório financeiro. A REAN sempre disponibiliza na internet, inclusive. No mês de março,
O combustível às distribuidoras estava na casa de R$ 3,46 em Manaus, né? Em julho de 2025, ele estava custando R$ 3,15. E em dezembro de 2025, ele estava R$ 2,89. Então, agora em março, a R$ 2,46. É uma subida muito elevada por causa do aumento do preço do petróleo no mercado internacional. Ele chegou a R$ 4,32 às distribuidoras no dia 21 de março, mas voltou a cair no dia 25 para R$ 3,96 e voltou a subir de novo. Agora, no dia 3 de abril, está saindo a R$ 4,17 para as distribuidoras. Esse é o preço da gasolina passado pela refinaria de petróleo de Manaus para as distribuidoras, que aí vem os encargos, né, em cima de tudo isso, para chegar aos R$ 7,30 que você abastece aí no posto de combustíveis. Dados de monitoramento mostram que petroleiros chineses voltaram a cruzar o Estreito de Hormuz. A região é uma das principais rotas de escoamento de petróleo do mundo. Você está vendo, inclusive, aí algumas movimentações, né, georreferenciadas. Mesmo com o aumento da tensão no Oriente Médio, o fluxo de navios segue normal. Isso indica que não houve bloqueio na passagem até esse momento. O estreito concentra uma parte significativa do petróleo que abastece o planeta inteiro. Qualquer interrupção na rota tem impacto imediato no mercado global. A decisão da China de manter o transporte reforça a busca por estabilidade no fornecimento e sinaliza confiança relativa na segurança da região nesse momento. Mas o que isso muda na nossa vida, né? No nosso dia a dia? Quando os navios passam sem risco nenhum, o mercado entende que o abastecimento está garantido, está certo, né? Com isso, o barril do petróleo, o preço do barril do petróleo, tende a ficar mais controlado no mercado internacional e diminui a pressão por aumentos imediatos nos combustíveis. Para o Brasil, isso representa menor risco de alta no diesel e na gasolina. O impacto chega direto ao bolso de quem depende do transporte no dia a dia. Mas o cenário segue instável e pode mudar rapidamente com novas ameaças. Se houver escalada na região, o preço dos combustíveis pode subir novamente. E eu chamo a atenção para dois detalhes nisso tudo aqui, gente. Primeiro, é que os navios que passaram pelo Estreito de Hormuz são chineses. A grande guerra que está acontecendo lá é justamente pelo ciúme do governo americano para essa relação que existe entre China e Irã. Outra questão que a gente levanta é que se o Estreito de Hormuz tiver um transporte tranquilo, seguro, o preço dos seguros, né, que você paga ali para carga, vai que um navio afunde, né, aí o seguro cobre, ou vai que alguma coisa acontece, é saqueado, é roubado, é assaltado, é sequestrado o navio, o seguro cobre, né, o que está acontecendo por lá. Antes dessa escalada, antes desse conflito no Oriente Médio, um seguro custava algo em torno de $200 mil. Dobrou. Desculpa, era $100 mil e agora alguns chegam a 300 ou 400 mil dólares. Aumento aí de mais de 100%, né? Uma coisa é certa, se as coisas melhorarem no conflito do Oriente Médio, a tendência é que tudo volte a reduzir. Não sei se mais como era antes, mas tende a reduzir, se o mercado acreditar que há segurança. Boa notícia para motoristas responsáveis. Condutores com bom histórico poderão renovar a carteira de habilitação de forma automática. A medida vale para quem não cometeu infrações nos últimos 12 meses e desde que todas as exigências legais sejam respeitadas, estejam em dias. A resposta busca premiar quem respeita as regras de trânsito. Acompanhe a reportagem. Condutores sem infrações nos últimos 12 meses podem ter a Carteira Nacional de Habilitação renovada automaticamente.
O benefício é destinado a quem está inscrito no Registro Nacional Positivo de Condutores. A adesão pode ser feita pelo aplicativo CNH ou pela Central de Serviços da Senatran. Ainda de acordo com as autoridades, após aderir ao programa, o condutor tem até 30 dias para receber a renovação automática. A regra vale apenas para a versão digital do documento. Quem quiser a CNH impressa pode solicitar o serviço ao Detran presencialmente ou pela internet mediante pagamento. Nem todos os motoristas estão incluídos. Condutores com 70 anos ou mais não têm direito ao benefício. Já quem tem a partir de 50 anos pode utilizar a renovação automática apenas uma vez. Também ficam de fora motoristas com restrições médicas ou que estejam com a CNH vencida há mais de 30 dias. A novidade funciona como um incentivo para quem respeita as leis de trânsito. Mas antes de contar com a renovação automática, é importante verificar se o cadastro está ativo e se todas as regras estão sendo cumpridas. A medida, então, traz aí um incentivo direto, ao bom comportamento no trânsito e ao facilitar a renovação, para quem não comete infrações, o sistema passa a valorizar a condução responsável. Além de reduzir burocracia, gente? Porque a iniciativa pode ajudar aí a criar uma cultura de respeito às regras, onde dirigir bem deixa de ser apenas obrigação e passa a ser um benefício concreto para a nossa sociedade. Falar agora da subida dos rios, que acelera e a situação de emergência já atinge 13 municípios no Amazonas. Segundo o boletim mais recente divulgado pela Defesa Civil, cerca de 100 mil pessoas já sofrem os impactos das inundações no interior. Além das cidades em emergência, outros 6 municípios estão em alerta e 24 em atenção. Quem traz mais detalhes é a repórter Andresa Maria Cunha. Então, a gente vê aí a situação da cheia aqui no Amazonas e sobe para 13 os municípios que estão em situação de emergência. A gente vê aí os municípios de Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Boca do Acre, Canutama, Carauari, Irunepé, Itamaraty, Juruá, Lábrea, Santo Antônio do Içá, Tabatinga, Tapauá e Ipixuna em estado de emergência. Em alerta, nós temos Amaturá, Envira, Guajará, Ipixuna, Pauini, São Paulo de Olivença e Tonantins. Já os municípios que estão em atenção são Alvarães, Anamã, Anori, Apuí, Beruri, Borba, Capiranga, Careiro e Careiro da Várzea, Coari, Codajás, Fonte Boa, Humaitá, Iranduba, Japurá, Jutaí, Manacapuru, Manaquiri, Manicoré, Maraã, Nova Olinda do Norte, Novo Aripuanã, Tefé e o Arini. E poucos outros estão em situação de normalidade, incluindo Manaus. O que acontece? A Defesa Civil, para tentar aí conter alguns problemas com relação à cheia, eles já fizeram a distribuição apenas neste ano de 120 kits de purificadores de água para poder colaborar com a população que acaba tendo problema aí, com relação à água devido à cheia. A gente também vê a AFEAM, que é a Agência de Fomento do Estado do Amazonas, fazendo uns anúncios de algumas medidas para ajudar os produtores rurais da região por conta dessa cheia. E entre essas medidas estão a ampliação de crédito, a dispensa de garantias, renegociação de dívidas com prazos maiores e carências para o início dos pagamentos. Com relação à AFEAM, os produtores precisam procurar eles pelos telefones 3655-3061 ou no 3655-3047. A Defesa Civil ela reforça que esse monitoramento da enchente é feita continuamente pelo comitê, pelo Centro de Atenção da Defesa Civil, e eles também reforçam alguns cuidados que precisam ter junto ali da Secretaria de Saúde, porque o que acontece? Quando tem a cheia, a gente sabe que tem a disseminação de algumas doenças e por conta disso, a Secretaria de Saúde, ela também pede que a população tome algumas medidas preventivas, que seriam o quê? A vacinação,
atualizar a sua caderneta de vacinação. Eles pedem também aí a questão, né, de vacinação de cães e gatos. Precisa ter esse cuidado com os animais domésticos por conta da cheia. Outros pedidos que a Secretaria de Saúde faz é com relação à incidência dessas doenças durante a enchente, tentar evitar esse contato com águas contaminadas. A gente lembra que é importante a questão do esquema vacinal por conta de doenças como hepatite, tétano e raiva, que elas têm mais incidência nesse período de enchente. Então, eles falam também sobre a distribuição do hipoclorito de sódio, que é aquelas gotinhas para poder deixar a água mais pura para o uso, porque a gente sabe que na época de enchente tem aquele contato maior com as questões de lixo, coisas que podem ali afetar a água de modo geral, e aí ela fica imprópria para consumo, então eles fazem também essa distribuição. A gente está vendo todo esse trabalho sendo feito pelos órgãos, né, do governo do estado do Amazonas para tentar colaborar com a população nesse período de enchente. Eu volto com você. Agora um alerta para a saúde no Brasil. O país pode registrar até 145 novos casos de câncer de intestino por dia no ano de 2026. A doença costuma ser silenciosa no início e mais da metade dos diagnósticos acontece em estágio avançado, o que reduz as chances de tratamento eficaz e de cura. Acompanhe a reportagem. Antes mesmo dos 60 anos, Maria Cristina foi diagnosticada com câncer de intestino. Nenhuma, dor nenhuma mesmo. É incrível. Não sentia nada. As pessoas até me perguntavam, né? Eu não sinto nada, gente. Não sinto, não tenho nada, não tenho dor, não tenho nada. A ausência de sintomas no início da doença dificulta o diagnóstico precoce. Por isso, mais de 50% dos casos só são descobertos em estágios avançados, o que acaba reduzindo as chances de cura. O exame que pode identificar o câncer de intestino é a colonoscopia. O procedimento permite a visualização do intestino graças a um tubo flexível equipado com uma câmera. É o exame que a gente vai fazer para confirmar uma alteração de uma pesquisa de sangue oculto nas fezes, ou o exame que a gente pode usar já inicialmente é um exame de alto custo, né? Um exame que não é facilmente disponível à população, que requer uma estrutura especializada, demanda profissionais de saúde treinados, né? Equipamentos específicos que têm alto custo. O número de mortes por câncer coloretal no Brasil deve aumentar quase 3 vezes de 2026 a 2030, em comparação com dados de 2001 a 2005. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, 127 mil pessoas devem morrer por causa da doença ao longo desses 5 anos, contra 57 mil óbitos registrados no período de comparação. Para os especialistas, o aumento é resultado de uma série de fatores, como o consumo elevado de alimentos ultraprocessados e a falta de hábitos saudáveis. Reduzir o consumo de gordura. Pode comer carne vermelha? Claro que pode, mas saber equilibrar o consumo de carne vermelha com outras carnes brancas, comer peixe, comer frango, comer porco, né? Aumentar a ingestão de fibra, abandonar o tabagismo, ter uma atividade física regular para evitar o sedentarismo e combater a obesidade. Maria Cristina passou por todas as etapas do tratamento, inclusive a cirurgia. Agora, ela sabe que a saúde não tem preço. Para mim, isso foi uma lição assim, para mim dar uma freada, ir mais com calma, pensar um pouquinho mais em mim. Bom, o dado revela um dos principais desafios da saúde pública hoje, né? O diagnóstico precoce. O câncer de intestino tem altas chances de cura quando identificado no início. Só que a ausência de sintomas dificulta essa detecção. A colonoscopia é o principal exame para rastreamento, mas ainda enfrenta barreiras como acesso limitado, custo e falta de estrutura em várias regiões. Isso ajuda a explicar por que tantos casos são descobertos tardiamente.
O cenário reforça a importância de campanhas de prevenção, ampliação do acesso a exames e orientação da população. Porque, nesse caso, detectar cedo não é apenas melhor, pode ser a diferença entre a vida e a morte. Seguindo com a nossa programação nessa tarde de domingo, o prefeito de Manaus, Renato Júnior, impulsou o novo secretário municipal de saúde nesta sexta-feira. Najib Salem assume a pasta em um momento de alta demanda na rede pública. A cerimônia reuniu autoridades e marcou o início de uma nova etapa na gestão. O prefeito afirmou que a escolha foi baseada em critérios técnicos e experiência. Segundo ele, o novo secretário tem conhecimento da rede e vivência na linha de frente, especialmente durante o período da pandemia e na organização dos serviços. Ao assumir o cargo, Najib Salem destacou o desafio de manter o padrão de atendimento e garantir a continuidade dos projetos em andamento na saúde municipal. Entre as prioridades estão a ampliação das unidades básicas e novos serviços, além de investimentos em estrutura e valorização dos profissionais. A Secretaria de Saúde tem cerca de 12 mil servidores e atende toda a capital, sendo responsável por serviços que impactam diretamente a vida da população. O prefeito Renato Júnior também afirmou que vai acompanhar de perto a gestão da pasta e que a prioridade é garantir qualidade no atendimento ao cidadão. A posse marca um novo ciclo na saúde de Manaus com foco na continuidade das ações e também na ampliação dos serviços oferecidos à população. Agora, mudando completamente de assunto, falar de cultura, porque falta um pouco mais de um mês para o Norte Bumbás. A levantadora de toadas do Boi Bumbá Garantido, Márcia Siqueira, visitou o Grupo Norte e deixou o convite dela para o evento que vai impactar a cena cultural na nossa região. Olha só. Isso mesmo, no dia 15 de maio, o pódio da Arena da Amazônia se prepara para receber o Norte Bumbás, o evento gratuito, que vai contar aí com a atração da Márcia Siqueira, levantadora de toada do Boi Garantido. Então, Márcia, eu queria saber qual é a expectativa para esse grande evento tão aguardado pela população manauara. Olha, aqui os ânimos já estão bem exaltados aqui, esperando por esse momento, a expectativa melhor possível. Mais uma edição do Norte Bumbás e muito grata pelo convite mais uma vez para essa grande celebração. Então, já reforçando aqui, dia 15 de maio, no pódio da Arena da Amazônia, a entrada é franca. A entrada é franca, vai começar ali por volta de 7, 8 horas da noite. Você será bem-vindo, você pode trazer também daí de casa 1 quilo de alimento, porque é um evento beneficente. E, Márcia, o que a população pode aguardar das toadas aí do Boi Garantido? Muita emoção, como sempre, né? Boi Bumbá Garantido mexe com as nossas estruturas, então não vai ser diferente no Norte Bumbás. Mas para você também que é caprichoso, o convite está aberto no dia 15 de maio, a partir de 8 horas da noite, entrada gratuita. Você será muito bem-vindo, você vai ali acompanhar a cultura popular daqui da região norte, que mexe realmente com o nosso coração, mexe com a nossa paixão, né, Márcia? Com toda certeza, as duas nações celebrando, exaltando a cultura amazônica. Fica aí o nosso convite. Eu volto com você aí no estúdio. Gente, muito obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. Um ótimo domingo para você, uma boa tarde. E amanhã a gente está de volta com a nossa programação aqui no NC News. Bom dia para você e até amanhã.